Oi, gente, tudo bom? A gente vai começar agora a nossa aula de filosofia para revisar o assunto que foi dado durante a segunda unidade, que é filosofia política, tá? Eu resolvi tratar só desse assunto, gente, porque esse é um assunto muito atual que a gente está vendo o tempo todo, tá? Nos telejornais, nós nunca vivemos um momento tão político como esse que a gente está vivendo. Então, por isso que eu decidi abordar apenas esse assunto na nossa prova. Lembrando que a prova ela está bem objetiva, as perguntas não estão fazendo muitas voltas, né? Está bem direta. E eu considerei ela mais fácil do que o simulado, né? Que foi a primeira avaliação que a gente fez. Bem, eu vou começar, né, nossa aula fazendo uma pergunta para vocês. Do que se trata a filosofia política? Bem, a gente sabe do que se trata a filosofia, né? Afinal de contas, a gente vem trabalhando isso, não é de hoje. A filosofia, gente, é a relação do homem com ele, com os outros e com o mundo. E a filosofia política trata justamente disso, né? Das questões sociais, das organizações sociais e das normas que são elaboradas, né? Então, é o ramo ali do conhecimento da filosofia que vai tratar sobre as relações do homem com o meio social no qual ele está inserido. Essas relações também têm a ver com as normas e condutas adotadas, né, por essa sociedade para um melhor convívio social. A gente viu também nessa unidade, né, que desde a época, né, dos filósofos gregos, né, a gente fala isso tem bastante tempo, mais ou menos quando a filosofia se fundamentou, né, na época de Sócrates, Platão e Aristóteles. A gente sabe que desde a época a política já é algo que é questionada pelos filósofos, pelos pensadores da época, tá? Outra coisa que a gente sabe também é que Platão, ele no seu livro, né, nos seus discursos, ele deixou um registro, né, do que seria a república, como nós na verdade, seria um embrião de uma república como nós entendemos hoje. Mas ali já começava a reflexão do homem e sua relação, né, com a sociedade. Outra coisa que a gente sabe também é que esses discursos de Platão, eles advêm do seu mestre, que foi Sócrates, tá bom? E que apesar de não ter deixado nada escrito, deixou para Platão um grande legado, né, de conhecimento sobre essa discussão, né, sobre as condutas que seriam adotadas dentro de uma sociedade. Bem, outra coisa também é que a gente estudou que lá na Grécia, lembra das ágoras? Sim, as ágoras eram praças públicas, onde nasce ali nas ágoras, né, o embrião do que seria a democracia de hoje. Apesar de que essa democracia grega é muito diferente da democracia como a gente entende hoje, como a gente vivencia hoje. Né? A democracia grega, gente, era uma democracia onde o cidadão não eram todas as pessoas que eram consideradas cidadãos, tá? Eram, por exemplo, eram excluídos como cidadão as mulheres, os escravos, os estrangeiros. Ah, sim, tem um porém. Os estrangeiros que tinham algum poder aquisitivo, eles até poderiam participar da vida política da cidade, mas estrangeiros sem um poder aquisitivo, não. Então, assim, a gente hoje não é nosso modelo de democracia, né? Com o passar dos anos, a sociedade foi mudando e esse modelo democrático, assim como também é o que nós entendemos como cidadão, foi mudando. Porém, esse modelo da democracia, ele nasce na Grécia, né? Inclusive com esses primeiros filósofos que montam ali o que seria, né, considerado uma cidade ideal, né? É uma cidade idealizada, é um grupo de convívio idealizado, tá bom? Professor, e hoje em dia como é essa democracia? Gente, a sociedade muda, né? Como eu acabei de falar, assim como a sociedade muda, as normas, as condutas, a ética social também muda. Então, por exemplo, hoje em dia, o conceito de cidadão. Cidadão, né, é todo indivíduo, né, pertencente a um grupo que ele goza de direitos, mas também deve cumprir deveres. Então, esse é o conceito de indivíduo que a gente entende hoje, independente de gênero, de raça, de credo. E isso não separa as pessoas mais, então todas as pessoas são de indivíduos
né, que gozam desses direitos e exercem deveres dentro de um grupo social, tá? Então, por exemplo, na tomada de decisão da sociedade, a gente sabe que as mulheres começam a votar a partir de 1933, né? Isso é muito recente, então se a gente parar para pensar também nesse conceito de cidadão como a gente entende hoje, tá? Ele vem mudando a partir dos anos, né? Eu não tô falando nem de antes de Cristo, tô falando de agora mesmo, de menos de 100 anos para cá. Tá bom? Outra coisa que é importante vocês pesquisarem na revisão de vocês, né, no estudo de vocês, é sobre esse termo, ideologia, né? O que vem a ser ideologia? Gente, ideologia é um conjunto de ideias, né? De ideias, de crenças, né? É um conjunto de ideias de um grupo de indivíduos. Então, é importante que a gente entenda o que é ideologia, tá? Porque vai ser importante esse conceito para a gente entender filosofia política. Tá bom? Bem, gente, outra coisa importante de vocês fazerem a pesquisa na hora de vocês estudarem são os principais filósofos políticos, tá? Eu sei que a lista é extensa, porque a gente vem falando de política dentro da filosofia desde a época de Sócrates, né? Platão também foi importantíssimo para a filosofia política, mas eu trouxe aqui 3 nomes importantes para vocês pesquisarem, tá? Quem foi Descartes? Gente, Descartes, ele foi um importante racionalista, né? Ele criou esse conceito de que todo conhecimento advinha de quê? Da razão humana. Ele também é quem criou aquela célebre frase, né? Penso, logo existo, né? Cogito ergo sum no latim. Essa frase tem a ver total com o racionalismo, né? De que a razão humana é sim um diferencial para criar todo conhecimento, né? Que existe. Agora, claro que e não existe uma verdade absoluta dentro da filosofia, tá bom, gente? Mas as ideias de Descartes, ela revolucionou a época. Outro importante pensador, filósofo político foi Maquiavel. Gente, Maquiavel é escritor de um dos livros mais importantes sobre filosofia política. Esse livro chama O Príncipe, tá? Dentro desse livro, é até importante até que vocês vão pesquisar um pouco sobre o livro, né, o conteúdo desse livro. Esse livro, ele traz uma contradição, né, entre um ditador, entre o que é certo e errado dentro de um governo. Então, é importante que vocês, nem que seja o resumo, deem uma lida sobre o livro O Príncipe de Maquiavel. Outro importante filósofo político, né, francês é Montesquieu, que propôs, né, ele sabia que os governos absolutistas eram governos muito cruéis, né, aquele rei ditador absoluto. Então, ele propôs que o governo fosse controlado por 3 poderes, um controlaria o outro, não deixando assim que nenhum poder se sobressaísse ao outro. E isso, inclusive, é o embrião do como a gente entende a república democrática que a gente vive hoje no Brasil, né? A gente sabe que a república democrática, ela é baseada em 3 poderes, que é o legislativo, que controla o executivo, que controla também o legislativo, e o judiciário, e um poder ali vai controlando o outro. Então, é importante que vocês façam uma pesquisa sobre Descartes, René Descartes, Maquiavel e Montesquieu. Todos esses filósofos políticos que eu falei, né, eles sofreram uma grande influência do que acontecia na sociedade da época. Eu estou falando da história, da própria história, né? Houveram muitas revoluções nessa época, a Revolução Francesa, a Protestante, tudo isso foi importante para fazer com que o ser humano, os pensadores, começassem a questionar a sociedade, a relação do homem com o próprio homem e as regras que conduziam essa sociedade. Outro filósofo importante, já é mais recente, é pós-revolução industrial, é o Karl Marx. Então, é importante também que vocês coloquem ele na lista de estudo de vocês para a prova, tá bom? Quem foi Karl Marx? Gente, Karl Marx, ele foi um filósofo importantíssimo, porque ele fez uma crítica ao capitalismo, né, da época que disparava, crescia, né, essa forma econômica, né, também atrelado ao governo. E ele também foi influenciado pelas revoluções industriais que ocorriam na época, porque esse capitalismo, ele hoje a gente já o entende
explorador. Imagine naquela época, né? Onde as pessoas morriam dentro das fábricas, né? Onde as pessoas tinham jornadas de trabalho de 15 horas, 20 horas, às vezes elas dormiam no trabalho, trabalho onde elas eram mutiladas, enfim, era um horror. Então, após a Revolução Industrial, Karl Marx, ele cria, né, muito influenciado por Engels, ele cria ali uma teoria que ele acredita que tinha que ser posta à prática, né? Então, ele acredita nesse socialismo que foi criado, essa teoria, mas ele acredita também que isso sim poderia ser colocado à prática, não só poderia, como deveria. Tá bom? Então, nossa prova vai falar basicamente da filosofia política, desde a época de Platão, com a República, até a época de Karl Marx, né? Com o seu livro, né? Que foi, na verdade, muitos chamam de um manifesto comunista, né? Que é o Capital, né? Onde ele aborda todas essas relações de exploração entre essas relações de exploração do trabalho, né? Então, é importante que vocês façam essa pesquisa, tá bom? A prova tá bem fácil, tá bem objetiva, vocês vão perceber a diferença entre o simulado e a prova, porque ela tá bem direta. Eu espero que vocês tenham muito sucesso e eu tenho certeza que vocês vão se sair bem, tá bom? Eu vou ficando por aqui até a nossa próxima aula, eu deixo um grande abraço para vocês.